apresentação. Deixa eu só abrir aqui o Pronto. chat para eu conseguir ver também, se alguém comentar alguma coisa. Certo, gravando, tá? Então, 11º Meetup online da comunidade Go de Santa Catarina. Iniciando agora com uma palestra com o Matheus Bill. Toca a ficha, Matheus. Show. Boa noite aí, pessoal. Meu nome é Matheus, eu trabalho na Nelway já há uns 6 anos. Eu sou responsável técnico ali pelo time de dados, pela arquitetura de dados da Nelway. Então, a ideia hoje da apresentação é falar um pouco sobre o que a gente passou no decorrer da criação de um Event Stream e Data Lake ali na Nelway, que a gente utilizou o Go como principal linguagem. Então, deixa eu só... Estão me escutando bem? Uma pergunta importante, na real. Sim, sim, perfeito. Então, vendo a tela também, né? Compartilha em tela cheia aqui, né? Show. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se alguém aqui trabalha em alguma empresa ou que possui ou precisa de um data lake que está sendo conversado nesse momento aí dentro. Se puderem dar um feedback, assim. Porque é uma necessidade que hoje em dia é uma palavrinha que vem sendo bastante falada, né? Ou um event stream também. Outro arquitetura de event stream também tem sido muito falado. Se puderem me dar um feedback ali no chat, ia ser legal. E também um esquema manager. Se alguém já levantou a mão aí. A ideia é abordar um pouco sobre esses 3 grandes cenários e como que a gente chegou neles, tá? Show. Pergunta ali. Beleza. A primeira pergunta é, se alguém aqui possui algum desses problemas de como que eu consigo um dado da aplicação X para realizar um relatório, que dados que tem aqui na empresa, se tem algum determinado dado, se esse dado, como que eu acesso esse dado, aonde que ele está, como que eu consigo o histórico desse dado também é um ponto muito importante que às vezes leva a gente a chegar nesse tipo de arquitetura. Então, a gente começou a pesquisar muito sobre esse assunto, porque a gente tinha alguns problemas lá na empresa, e a gente se deparou nesses 3, eu trouxe 3 dos principais links que a gente se deparou nesse estudo, né, nessa revisão da literatura ali, que é esse post do blog do Martin Fowler, que é Evolutionary Database Design. Eu não vou tentar falar o nome do outro cara, porque é muito complicado. O Data Lake, do Martin Fowler também, outro link ali. Depois da apresentação, acho que eu vou passar para alguém, aí eu passo esse link junto, tá? E um blog post são 3 partes do Spotify falando sobre a arquitetura de Event Delivery deles. E o que é Data Lake eu já vou explicar na sequência, tá? E sobre como eles passaram por problemas durante a migração deles para GCP, que inclusive casou muito com o nosso cenário na Nelway. A gente estava fazendo uma migração para GCP naquele momento, então casou exatamente com a gente esse post. Estava muito parecido o cenário. E eles falam sobre o uso dele, sobre o uso de PubSub e tudo mais. Dando uma entrada, GCP é Google Cloud, isso, Google Cloud. Google, exatamente, obrigado. E falando um pouco, durante essa pesquisa, a gente chegou em 3 grandes tópicos. Tinha muita gente falando sobre criar um catálogo de dados, um esquema manager, um event stream, transformar a sua arquitetura em evento para facilitar a comunicação entre serviços, e criar um repositório único, um data lake, né? O data lake, ele nada mais é do que um repositório único de dados, onde tu vai conseguir ter todos os dados da tua empresa num único local e disponibilizar e democratizar um pouco esse uso, né? Então, a gente começou a estudar um pouco mais sobre cada um desses itens. Tá travado na tela? Pessoal? Sim, está no slide. A sua empresa possui ou precisa de um esquema manager? Que estranho. Tá, eu já estava passando. Vou compartilhar de novo, desculpa. Deixa eu compartilhar só a apresentação de repente, mas estranho, não era para estar acontecendo. Estão vendo agora? Eu já tinha passado por alguns slides, tinha passado por esse. Estou conseguindo ver agora? Eu vou passar assim, de repente, uma coisa no... Estão vendo agora os links?
Não, aqui ainda não. Não estou conseguindo ver. Viu? Sério? Ô, Longo, eu posso te mandar e tu compartilha aí, porque pelo visto é alguma coisa com o... compartilhar aqui. Não tá vendo nada. Não, a tela tá preta. Tenta cancelar e começar de novo. Eu já fiz. Já o fiz. Ó, vou compartilhar só a apresentação aqui, ver se agora foi. Não, ainda tela preta. Tá compartilhando o desktop. A gente testou antes, né? Nada? Não, ainda tá tela preta. Tá no Drive? Tá no Drive, aham. Compartilhei comigo. Só um segundo, pessoal. Qual o teu e-mail, pessoal, Ricardo? ricardo.longa@gmail.com. Vê se recebeu aí. O pior é que a gente testou 1 hora antes, né? Era umas 6 horas, mais ou menos. Acontece. Até agora estava passando, né? Engraçado é não estar compartilhando mais, né? Eu não recebi ainda, tá? Estou clicando aqui no refresh do Gmail. Deixa eu entrar pelo Drive. Botou ricardo.longa@gmail.com. Sim. Não, até agora nada. Qual que é o nome do documento? Mandando no e-mail ele baixado em PDF para garantir. Boa. ricardo.longa@gmail.com. Produção, agora gravando de novo. Beleza. Qual que eu fiz, então? Quer que eu passe os slides? Pode ser, pode deixar. A ideia era... Foi mal aí, pessoal, não imaginava com isso. Então, a ideia era passar um pouco... Quem já tinha ouvido algum desses termos, se tinha trabalhado com isso, se estava ou está trabalhando com isso na empresa, se puder passar. E... Beleza. Então, eu falei ali sobre alguns problemas que a gente passou, né? Então, se você já passou por alguns problemas como, como que eu consigo um dado de uma determinada aplicação para, sei lá, realizar um relatório ou para criar uma outra aplicação, quais dados que a gente tem aqui dentro, né? Tipo, alguém pergunta, alguém do time de Analytics pergunta que dados que tem aí na empresa, se tem um determinado dado, onde que está esse dado, e um item que era bem importante lá é como que eu consigo histórico para esse dado, o acesso ao histórico desse dado, né? Então, com base nisso, a gente... Se puder passar, com base nisso, a gente começou a dar uma pesquisada na internet, na literatura, sobre como que resolvendo esse problema, né? Quem já estava passando por esse problema. E a gente chegou no primeiro link de evolução de database, ali, Evolutionary Database Design, do Matt Fowler, com esse outro indiano ali, o Pramod Sadalaj, acho que é isso. A gente também encontrou um outro link bem interessante falando sobre Data Lake, que a gente tinha muita dúvida sobre organização e tudo mais. E a gente encontrou um principal, que é um blog post, 3 partes no blog do Spotify, que foi a jornada deles de virada, eu não lembro a cloud que eles estavam antes, mas para o GCP. E como que eles implementaram a arquitetura deles de stream. Inclusive, eles passam ali durante esse post sobre a ida deles para o PubSub e para o Dataflow, que são algumas ferramentas relacionadas de event stream e de fluxo de dados ali, de ETL.
E eles falam sobre essa experiência deles, que era algo muito, batia muito com o nosso caso, que a gente estava migrando para GCP nesse momento. Se puder passar. Então, a gente se deparou com 3 grandes pontos assim, que chamaram a atenção. O Schema Manager, que é um catálogo de dados. O Event Stream, que é mudar a tua arquitetura para ela ser totalmente orientada a eventos e a comunicação dela entre os serviços, utilizar um broker de mensagem. E o Data Lake, que é basicamente, ele é um repositório único de dados que tu vai conseguir organizar ele de forma que consiga catalogar os dados que tu vai disponibilizar lá. Então, o primeiro ponto, né, sobre a arquitetura Event Stream. O básico dela é que toda troca de mensagem, tudo na arquitetura que aconteça de troca de mensagem tem que ser um evento. Então, isso ajuda muito na comunicação de forma assíncrona, né? Então, é imprescindível. Benefícios no compartilhamento de dados, então fica muito mais fácil tu conseguir compartilhar. E a ideia é tu criar um barramento de stream por toda a organização, como, por exemplo, o Kafka ou o PubSub, onde toda empresa, qualquer microserviço dentro da empresa, vai utilizar esse broker para fazer troca de mensagens. O próximo slide, ele vai falar um pouco sobre o Schema Manager, que é um catálogo de dados. E o que é um esquema, né? Um esquema é uma descrição daquele dado. Então, imagina que eu tenho um determinado dado que a minha aplicação produz, e eu preciso saber que aquele dado ele tem um determinado estrutura. Ele tem um campo que é um nome, que é uma string, um inteiro. Então, o esquema ele nada mais é que a definição dessa estrutura. E esse Schema Manager ele é responsável por catalogar todos esses esquemas, por ser um repositório de esquemas da empresa, e vai te permitir a conseguir validar o teu dado com esse esquema, né? Bater se ele está fazendo sentido. Alguns dos formatos muito utilizados para esquema são o JSON Schema e o Avro. Tá? Existem outros também, mas esses são os principais. E o Data Lake, ele nada mais é que um repositório único com todos os dados. A ideia dele é facilitar o acesso ao time, porque se tu tem um único ponto, né, fica muito mais fácil de tipo, o dado tal está no bucket tal, tem acesso. Ele também, por isso ser uma estrutura de armazenamento barato, normalmente ele é um blob storage, com S3 e GCS. GCS é Google Cloud Storage, que é o similar do S3 na Google Cloud. E a ideia dele é tu conseguir consolidar todos os dados da empresa nesse local. Show. Aí, nesse ponto, a gente começou a se deparar com o seguinte, tem muita ferramenta pronta na internet, né, sobre isso. Inclusive, a Google, como a gente migrava, vinha com muita ferramenta, como, por exemplo, o PubSub no lugar do Kafka e o Dataflow para fazer o processo de ETL ali, gerar e conseguir ler os dados do Kafka e jogar para o Data Lake. Mas a gente se deparou com um certo custo de aprendizado, de entendimento, monitoramento dessas funcionalidades, como que a gente evolui, se vai ficar lock-in com a cloud, é um pouco ruim às vezes, principalmente a nossa experiência na Neoway. A gente já passou por 3 clouds. Há 5 anos atrás, a gente estava na AWS. Há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente foi para Azure. E agora a gente mudou para GCP. Então, ficar lock-in é um pouco ruim, né? Ter essa dependência. E sem contar o custo. Normalmente, o fato de tu não desenvolver, às vezes, ele tem um custo operacional ali que é um pouquinho mais elevado. Show? Então, a gente resolveu, então, vamos sentar e vamos construir essa arquitetura, vamos construir esse serviço. O primeiro serviço que a gente começou aí a gente começou a converter todos aqueles elementos que eu apresentei ali no início para serviço da arquitetura. Então, um gestor de esquema, que a gente criou um serviço para isso. O nosso Event Stream, que é o nosso broker ali de mensagem, a gente resolveu usar o Kafka. Eu não sei se todo mundo conhece o Kafka, mas ele é um broker de mensagem similar, em parte similar ao Rabbit, ao NSQ, a outros brokers de mensagens. E a gente criou um processo de ETL ali, que nada mais é um fluxo de dados que vai ler as mensagens do Kafka e jogar para o Data Lake de forma organizada. E o Data Lake a gente optou por usar um Google Cloud Storage, um blob storage padrão. Show. Todos os 2 serviços do Schema Manager e do Flow a gente fez em Go, tá? E aí eu vou explicar sobre eles e como a gente implementou, que libs a gente usou agora. O primeiro serviço, o Schema Manager, ele é responsável por catalogar, então, esses esquemas. Então, imagina lá, vamos dar um exemplo. Eu peguei, que tem um esquema do dado, quero ir lá e quero registrar esse dado. Tem algumas características que são importantes num gerenciador de esquema, como, por exemplo, a imutabilidade daquele esquema. Se eu registrar um esquema, eu não posso mudar ele.
Ele tem que permanecer daquela forma, porque o consumidor que viu aquele esquema pode aparecer não pode aparecer algum campo que ele não tenha o conhecimento, né? Porque pode quebrar a aplicação do consumidor. E ele tem que ser backward compatível, ou seja, toda a evolução do teu esquema, ela não pode quebrar o teu cliente. Ela pode acrescentar coisas novas, mas nunca quebrar. Show? Então, primeira coisa, a gente queria trabalhar com JSON esquema. A escolha do JSON esquema e não do Avro foi muito porque toda a nossa arquitetura trafegava JSON e mudar para Avro ia ter um custo do legado muito grande que não valia a pena. Então, a gente optou por JSON esquema. Tem essa lib que é GoJSON esquema, que aí no próximo slide eu mostro um código de como usar ela. Para usar ela, basicamente o que você precisa fazer, pode passar, por favor? Declarar o esquema. Então, aqui tem um exemplo de esquema ali, ó. Um título, as propriedades daquele objeto, dizendo que esse objeto ele tem 3 campos, o nome, o salário e um count, um contador, e o tipo de cada campo desse. Isso forma um esquema. Então, ali também eu posso dizer que um campo é required ou não. Formei um esquema. Aí a gente usa essa lib para validar que o esquema tá ok, é um JSON esquema válido, e a gente salva ele no Mongo. A ideia de usar o Mongo nesse serviço foi porque a gente só precisava de um banco orientado a documento que salvasse os esquemas e que ele fosse acessado via ID. O ID eu vou explicar agora, que é basicamente toda vez que tu constrói um esquema, ele não pode ter, como eu falei anteriormente, ele tem que ser imutável e a evolução dele não pode quebrar a compatibilidade. Ou seja, tu nunca pode remover um campo de um atributo, remover um atributo do esquema e nunca pode mudar o tipo de um atributo. Porque imagina, eu estou aqui, estou lendo o nome, ele é um string. Nada, alguém resolve mudar o dado e quebra o protocolo. Agora, a partir de agora, ele é uma rede string. Então, todas as aplicações que consomem aquilo vão começar a quebrar por conta disso. Então, é super importante isso. E no próximo slide, por favor, já ia mudar aqui. E no próximo slide, ele fala um pouco sobre a imutabilidade, né? Então, um esquema ele nunca pode ser criado, então toda vez nunca pode ser alterado. Então, toda vez que tu cria um esquema, ele vai gerar um identificador imutável para ti. Então, aquele esquema que a gente criou, ele gerou o identificador 1. Esse identificador é extremamente importante. Para gerar esse esquema, normalmente a ideia é criar um nome para ele. Então, a gente criou aqui um nome, digamos, o time e o nome do esquema. Então, eu estou criando o esquema do apps users. Show, fui lá, peguei, cadastrei o apps users com aquele esquema e ele me retornou um ID 1. Beleza, show. Podemos passar? Importante é que a cada esquema que eu vou registrar, eu vou gerar novo, pelaquela imutabilidade. O ID 1 sempre vai ser aquele esquema. Perfeito. Aí a gente foi lá e agora o serviço, beleza, já registrou o esquema, já temos o esquema registrado no nosso catálogo, só que a gente precisa agora enviar o dado para o broker de mensagem. Então, é nesse momento que tu pega aquele ID de esquema, que é a referência, e junta com a tua mensagem, ou seja, no Kafka tu tem a opção de mandar a mensagem e junto com a mensagem tu mandar um cabeçalho, um header, que tu pode passar ali, esquema ID 1. E aí, para criar um padrão, que eu vou explicar mais para frente, a gente optou por usar o nome do tópico, o mesmo nome do esquema. Então, a gente tem, registrei o esquema com o nome apps user, criei um tópico e comecei a mandar mensagem com o nome apps users. Show. Próximo passo, precisa fazer esse dado aparecer no Data Lake, né? Pode passar, por favor. Show. Desculpa, eu acabei esquecendo da lib do Kafka. Então, para comunicar com o Kafka, a gente usou o Sarama. O Sarama é uma lib criada pelo Shopify. Ela já tem um certo tempo, desde o início do Kafka ali. Antigamente, ela não dava alguns suportes, assim, ela era um pouco... tinha que usar umas outras libs junto, para ter um conceito que o Kafka chama de Consumer Group. Agora ela está redondinha, assim, tem todos os pontos que a gente precisa para trabalhar com Kafka com Go e a gente não teve nenhum problema ali trabalhando com ela. Eu vou dar um exemplo de como, no próximo slide, de como tu criar um produtor para enviar mensagem para o Kafka. Então, ali, ó, a gente importa a lib do Sarama, cria uma config de Sarama e a gente vai setar uma série de configurações do produtor.
entre elas, a gente vai garantir que o required access, ou seja, toda vez que eu der um ACK numa mensagem, que eu enviar ela, essa mensagem, eu quero que ela só me retorne um OK quando todos os elementos do cluster derem OK nela. No caso, 3, por exemplo, que é um número OK para se trabalhar ali no Kafka, dentro do cluster. Aí eu seto também algumas variáveis quanto ao retorno de sucesso e erro, quantas vezes que eu vou retentar a mensagem, a lib conta, já cuida um pouco do retry. No entanto, eu recomendo não depender só da lib, também fazer o retry no código ali. Seto também o flush da mensagem, ou seja, quando que eu vou comitar, então aí eu estou comitando a cada uma mensagem. E eu seto também a compressão daquela mensagem. Quando eu mando a mensagem para o Kafka, para o broker, eu posso escolher uma opção de compressão. Isso é muito importante porque, como eu vou começar a mandar muito JSON lá, o disco do Kafka vai começar a ficar gigantesco. Imagina, toda a empresa, qualquer mensagem começando a cair lá. E existem alguns levels de compressão. A gente optou por usar o Snap porque ele é um meio termo. Ele não é uma compressão absurda, que vai dar uma compressão de dado que vai ficar muito pequeno, mas ele também não tem um custo de CPU muito alto para descomprimir esse dado. Então, ele é um meio termo que é relativamente bem indicado para utilizar na maioria dos casos, mas às vezes tu tem um dado muito grande que talvez valha a pena usar uma compressão se tu não quer, uma compressão maior se tu não quer pagar muito dinheiro em disco, né? E também o tamanho máximo da mensagem ali. Show? E aí a gente vai criar um produtor, então ali na linha de baixo, producer, criamos um produtor síncrono nesse caso, e a gente vai começar a fazer aquele ponto que eu falei, pegar aquele esquema ID, o identificador, e botar no header da mensagem. Então, botamos ali no header da mensagem. Colocamos esquema ID 1, show. Qual o nome do tópico? Definimos ali o mesmo, lembra do nome do tópico, que tem que ser o mesmo nome do esquema. Cadastramos o nome do tópico, botamos a chave um ID do dado, de repente é um ID numeral, alguma coisa, o ID que tu usa para aquele dado em específico, e o dado em si. E aí cria a mensagem e envia a mensagem usando o producer. Perfeito. Enviar uma mensagem para o Kafka. Chegou no Kafka, então, até o momento a gente tem dado registrado o esquema registrado no nosso catálogo, dado enviado para o Kafka já seguindo um padrão e com o ID do esquema. Perfeito. Agora a gente vai para o Flow, que é o cara que vai começar realmente a criar o nosso Data Lake. Então, primeiro ponto, o Flow ele precisa conhecer todos os esquemas cadastrados. Então, a primeira coisa que ele faz é pedir para o Schema Manager. Schema Manager, me dá todos os esquemas que tu tem aí dentro. Aí ele vai retornar todos aqueles JSON esquemas para ele e ele vai começar a ver. Tá, beleza, tem um esquema aqui, recebi um esquema que o nome é Apps Users. Show. Eu espero que tenha um tópico com o nome Apps Users dentro do Kafka. Abro o consumidor lá para o Apps Users no Kafka e começa a ler as mensagens. A ideia do Data Lake ele é um blob storage, ou seja, ele é um sistema de gerenciamento de arquivos ali, basicamente, né, por cima. Então, o que a gente faz é criar um arquivo para mandar salvar lá. Então, a gente fica ali em memória agrupando, apendando esse dado, fica apendando até chegar ou num determinado período, tipo 1 hora, eu quero ficar apendando aqui em memória durante 1 hora. Ou imagina que eu estou ou por tamanho, porque imagina que eu estou começando a ler uns dados muito grandes, daqui a pouco eu estou com 1 GB de memória ali, também é ruim. Então, a ideia de consolidar ali e fechar esse arquivo e mandar salvar por tempo ou por tamanho tem relação com isso, tá? E um item que é bem importante do Data Lake é que os times de analytics, os times que usam ferramentas como Spark, Hadoop e ferramentas que rodam mais em batch, para essas ferramentas, o tamanho do arquivo é muito importante. Não é muito legal que tu crie arquivos muito pequenos, tipo de 1 megabytes, porque a quantidade é algo que impacta muito, porque é o número de conexões que ele vai abrir. Imagina que o Spark vai abrir um monte de conexão com o teu Data Lake. Então, quanto menos arquivos com um tamanho legal, não estou falando em 100 GB, falando numa média ali de 100 mega, 200 mega, 1 GB, talvez. É nessa linha, tá?
Então, beleza, salvamos o arquivo lá no Data Lake. Como que a gente faz isso dentro do serviço, né? Então, primeira coisa, os tópicos têm que estar listados lá no Kafka, estão lá no Kafka, aqui tem a gente usa uma ferramenta chamada Kafka Drop, que é uma interfacezinha gráfica só para ver os tópicos ali. Botei alguns exemplos aqui. Beleza, próximo slide, então a gente vai começar a ler os dados do Kafka. Show. Então, vamos lá de novo no Sarama. O Sarama, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um struct de uma mensagem, que a gente vai guardar nessa mensagem ali dentro do serviço todos os atributos que são importantes para a gente. Então, ali a gente vai ter o valor da mensagem mesmo, a chave dela, qual o tópico que ela veio, partição, quais headers que veio junto com a mensagem, aí mais alguns outros itens que aí tem mais a ver com a lib mesmo, com o Kafka, que é a sessão e o cliente do consumo. Tá? Show. Aí, ali dentro ainda, peraí, a gente precisa implementar a interface do Consumer Handler do Kafka, do Sarama. Por quê? Porque ele vai rodar esse consumer em meio que em assíncrono. Então, ali dentro, para implementar a interface, a gente precisa implementar os três métodos. O setup, o cleanup e o consumer claim. O mais importante é o consumer claim. É nele que tu vai pegar a mensagem, que o Sarama vai te voltar a mensagem ali naquele claim messages, e ele vai começar a te mandar as mensagens ali através de um channel. Então, tu pega, basicamente o que a gente está fazendo ali naquele método beleza, Sarama, tá me voltando as mensagens aqui no channel, eu vou criar o meu objeto, message, e meu struct, né? Message, vou botar meus atributos aqui e vou jogar para um channel interno que eu tenho aqui. Show. Que é o channel que está ali dentro do messages do Consumer Handler. Tá vendo ali em cima? Consumer Handler, struct message, channel de message. Show. Perfeito. Então, beleza, agora a gente tem que realmente consumir aquele dado. Escolher o tópico que a gente quer. Próximo slide, por favor. A gente tem que ir para realmente consumir esse dado. Então, a gente vai criar dois channels. O primeiro é um channel de mensagens e o segundo é um channel de erros, que vai começar a receber os erros, vai ficar atento nos erros ali que o Kafka pode mandar para a gente. Aí a gente vai definir ali o broker, o IP, que é do teu Kafka, o nome do tópico e o grupo. O grupo o nome do tópico, lembrando, é o nome do esquema. O grupo, ele é uma nomenclatura para a gente ter para o Kafka ter um controle de um identificador para aquele teu consumo de dados. Quando tu cria um consumer group no Kafka, esse conceito de consumer group, ele cria um estado que vai ser gerenciado pelo Kafka. Então, o que eu estou falando aqui para o Kafka é, Kafka, estou criando um consumer group, o nome dele chama-se service name, e eu quero que dentro desse consumer group tu leia todos os dados que estão no tópico apps users. Show. O Kafka vai começar a guardar o estado dele dentro lá do Kafka, da onde eu parei na mensagem. Então, é uma fila, né? Qual mensagem que eu tô? Ele vai guardar, conforme eu for andando e eu for avisando ele, caminhei aí na mensagem. Ele vai começar a controlar o meu offset no tópico do Kafka. Show. Aí ali, voltando, cria uma config do Kafka e a gente precisa setar algumas configurações para o Consumer Group. As configurações que a gente seta ali para ele são aonde que ele vai começar. Ali a gente está dizendo para ele, Kafka começa do mais antigo, do dado mais antigo desse tópico, que é esse offset oldest ali. E depois um timeout de rebalanceio ali, para caso uma partição que eu estou lendo acaba um broker caindo, ele precise tentar se reconectar, não consiga, como o Kafka ele tem uma redundância ali de réplicas de uma partição, ele vai saber que, deu timeout aqui, vou em outra replicação. Show, criei meu Consumer Group, startei uma rotina que vai ficar olhando os channels de erro. E aí, obviamente, aqui eu não estou cuidando muito dos tratamentos de erro, só botei mais para exemplificar, que é legal tu ter uma rotina que vai ficar ali vendo se aconteceu alguma coisa com o Kafka, se ele teve algum erro de conexão, que talvez valha a pena eu startar uma reconexão. E show. E agora eu vou preparar a minha leitura de mensagens ali, né? Então, eu vou criar um struct lá, vou instanciar um struct daquele consumer handler, do exemplo anterior, e vou começar a consumir esses dados.
Então, eu falo para o cliente do Kafka, cliente do Kafka, starta aí e recebe esse consumer handler. E dentro do consumer handler, você lembra lá naquele método? Volta um aí para mim, o slide longa, por favor. Aqui dentro, ó, o que eu estou falando? Estou falando, ó, estou te mandando um channel de mensagens aí. Toda mensagem que o Kafka pegar, me manda nesse channel que eu te passei aí, que eu quero receber ela aqui. Show. Aí, pode passar aí para mim. Show. Daí eu começo a receber as mensagens dentro daquele channel e ali na última linhazinha, ó, na penúltima, desculpa, tá dizendo ali, ó, lendo do channel. Então, peguei a mensagem. Show. Tô com a mensagem. Então, beleza. Chegamos no Kafka, começamos a ler o Kafka, começamos a ler o tópico. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Temos que pegar o esquema e validar se aquele esquema bate com o dado, né? Então, para isso, a gente vai usar de novo aquela lib que eu falei lá no início. Então, eu botei aqui um exemplo. Ó. Eu peguei, botei um esquema aqui, default, que é o mesmo esquema lá de cima, criei o esquema, o loader do esquema, e aí peguei um dado simulando o que o Kafka mandou para mim. Então, o Kafka mandou um JSON ali, com name, fulano da Silva, com salário e com um count. Show. Então, valida aí para mim o esquema loader. Se esse esquema e esse dado são compatíveis. E aí, se der tudo certo, beleza. Peguei um dado, bateu com o meu esquema, tudo certo. O que agora eu tenho que fazer? Próximo slide, por favor. Preciso appendar esse dado dentro, em memória, até bater um determinado size ou um determinado tempo para jogar para o Data Lake. Então, eu starto uma rotina ali, ó, passando um channel de metadata chain. Lembra que eu falei do offset do Kafka? Que toda vez que eu leio uma mensagem que eu disse, pô, peguei essa mensagem, processei e fiz o que eu tinha que fazer com ela, tá tranquilo. Toda mensagem, ela junto dela tem um offset, que é a posição no tópico que ela tá. Eu vou falar, quando eu processar, para esse meu channel de metadata chain, dizer para ele assim, ó, processei, parei nessa mensagem aqui, manda para o Kafka lá para avisar que até aqui está tudo certo, não se preocupa. Show. Começamos a interar ali no fora. Startei um select e comecei a fazer duas leituras. Uma de um ticker, para quem nunca usou o ticker, ele é meio que um relógio. Então, ele vai dizer, eu vou passar um tempo para ele, vou dizer, Go, me avisa a cada 5 segundos, sei lá, ou aqui no nosso caso, 1 hora, a cada 1 hora, me manda uma mensagem aí que bateu 1 hora, me alerta aí, desperta aí que eu quero fazer alguma coisa aqui. Ou eu vou começar a ler do channel de mensagens, que é aquele channel que a gente pegou lá no slide anterior. Comecei a ler as mensagens e comecei a appendar a mensagem em memória, botar num buffer ali. Show. Comecei a botar buffer, começou a encher o buffer. Aí entra a determinada situação. Ou ele vai chegar por tempo, o por tempo é no ticker, ou ele vai chegar no size, que é a linha ali de baixo. Ó. If message buffer.toLane, chegou no append size, que é o size que eu defini. Se bater um dos dois, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o último offset e vai falar assim, ó, channel de metadados, pega esse último offset aí, porque eu quero que tu avise o Kafka que eu até aqui tá tranquilo. Já salvei o arquivo no GCS, pode persistir aí para mim que o Kafka vai caminhar. Perfeito. Persisti e zerei o buffer ali e assim continua a vida. Fico o tempo todo fazendo isso. Show. Último passo que faltou, que é ali onde está aquele save file, é salvar realmente o arquivo, né? Então, para isso, a gente utiliza... Pode passar, por favor? A gente vai utilizar um slide de... uma lib do Google Cloud Storage para mandar o arquivo. Então, estamos lá com o arquivinho, fechamos ele, demos close nele, precisamos salvar agora no Google Cloud Storage. Chama a API dele. Então, vamos lá. Google Cloud Storage, o projeto de GCP que eu tenho é o Project GCP. Eu vou criar um bucket. Outra parada que a gente fez. Tudo o mesmo nome. O nome do esquema, o nome do tópico, o nome do bucket. Cria um bucket aí com esse nome. O projeto é esse. Vou criar um client do GCP Storage. Vou passar o bucket. E a gente usa um artifício que tem em todas as clouds, né? Tem no GCP, no S3 também, que é o requester pace. Essa flag, ela faz com que quando tu cria um bucket é uma pasta num blob storage, tá? Para quem não conhece.
Quando eu crio essa pasta lá, ele vai dizer assim, ó, todo mundo que for te consumir aí, Google, pede o projeto que eu vou cobrar, porque eu não quero pagar a conta desse cara aí, não. Quem consumir aqui, ele que vai pagar a conta, não sou eu. Então, é isso que a gente faz. Seta o bucket com request P, e ali, quando tu vai interar com o bucket, seta o projeto que a gente está usando. Show? Setei o projeto, setei o nome do bucket, setei todos os atributos que eu quero botar, mandei criar o bucket. Mandei ele criar o bucket. Esse CTX eu não botei aqui, mas é o context. É o context do Go, para caso eu queira trabalhar com cuidar do timeout, ou devido a algum erro, cancelar aquela operação. Nesse caso aqui, normalmente é legal tu trabalhar com esse context usando timeout, porque pode ser que, sei lá, deu algum problema de rede, o Google te negou a requisição, alguma coisa do tipo. Depois disso, eu tenho um arquivo aqui, tenho esse buffer aqui, esse context, ele é um objeto, um buffer, com os arquivos, é aquele arquivo que eu falei que a gente estava pendendo lá, certo? Peguei, criei o meu bufferzinho aqui de dados e vou falar assim, bucket, quero salvar esse arquivo com esse nome de arquivo e o arquivo é esse aqui. Manda salvar lá. Aí ele faz a cópia para esse objeto do bucket e depois eu fecho o bucket. Show! Salvei o arquivo no Data Lake. Próximo slide vai mostrar o Data Lake. Uma lista de buckets lá. Um bucket para cada nome de esquema e nome de fila, né? Lembrando aquele padrãozinho. E aí, ano, mês, dia. A gente criou esse padrão para quê? Para que esses arquivos eles fiquem organizados e a gente saiba quais são os eventos que rodaram naquele dia, daquele mês, daquele ano. Então, com isso, a gente fica gerando ali. E aí fica todos os arquivos dentro, organizados de uma forma que tu consiga trabalhar com eles depois. Show? Perfeito. Lembra que eu falei lá no início que um dos itens principais para a gente era cuidar do monitoramento, né? Então, o próximo slide vai mostrar isso. Todos os serviços ali da NEL, e a gente gosta muito de utilizar o Sysdig, que o Sysdig ele é uma ferramenta tipo Datadog, para quem já trabalhou com Datadog, que tu consegue instrumentar as métricas dentro do teu código e mandar uma métrica para ele, dizendo assim, por exemplo, aqui a gente está mandando o de tamanho de arquivos e quantas mensagens passaram. Então, a gente fica mandando isso aí lá para o Sysdig para a gente conseguir ficar monitorando. Eu não fico olhando o log da aplicação, né? A gente fica só dentro aqui peraí, só um segundo que apareceu. Show. Só fica olhando o monitoramento para ver se está caminhando tudo certinho. Show? Meu tempo tá bom, tá tudo certo, beleza. Beleza, foi show. Mudou aqui. Então, aí para isso, a gente criou uma lib que está no GitHub, inclusive, que é dentro do Neo Lab StatsDig. Essa lib, ela fala StatsDig, que é um protocolo de comunicação que o Sysdig usa, tá? Então, o Sysdig, ele nada mais é do que um agente que a gente bota para rodar dentro do nosso Kubernetes, que ele vai começar a ficar interceptando o kernel e todas as mensagens que o pod é o serviço ali dentro do Kubernetes, manda para o kernel dizendo, recebi uma mensagem do tópico aqui, do tópico esquema name e tal. E ele vai ficar mandando isso para o kernel, e aí o agente do Sysdig, ele fica interceptando o kernel e começa a mandar essas métricas para a nuvem de Sysdig. O Sysdig é animal, porque o fato dele interceptar o kernel, de cara, só de botar o agente dele para rodar na tua máquina, tu já ganha várias métricas de APIs, de rotas, e todas as outras métricas de default de qualquer sistema de monitoramento, como, por exemplo, o Prometheus. Para quem está mais familiarizado com o Prometheus. Tá? Show, aí a gente criou essa lib, se tu puder passar, eu vou mostrar um exemplo dela. Show. Basicamente, o que é essa lib? Eu preciso criar um Sysdig ali, uma instância do Sysdig, que é o meu sampler ali, e aí toda vez que eu quero incrementar uma métrica lá, peguei um arquivo aqui, ou melhor, nesse primeiro caso, peguei uma mensagem, eu vou dar um count passando o nome da métrica, que é esse flow blob storage count, e passando uma tag. Essa tag vai ser a tag que eu vou usar no gráfico, que volta só 2 slides para mim, por favor, que eu vou conseguir usar aqui
E aí vai aparecer essas linhazinhas do lado ali, que é Entity Newey. Cada um desses é um esquema. Então, as tags eu consigo depois consolidar elas usando as tags, agrupar por tag, tá? Isso aqui é o legal. Que aí eu consigo fazer um dashboard de animal com as métricas que o meu serviço mandou. Pode voltar lá para o exemplo. E o outro exemplo ali que eu tenho ali é de uma métrica de Gauge, que é quando eu quero, no caso a gente usa aqui por tamanho do arquivo. Então, toda vez que eu fecho um tamanho de arquivo ali, eu fechei aquele arquivo, eu pego e jogo uma métrica com o tamanho do arquivo que ele fechou. Show? Essa foi a arquitetura que a gente construiu até agora, né? E com essa arquitetura, acabou nos ajudando em vários pontos, tá? Eu vou até dar alguns exemplos para vocês. Todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas que acabam trabalhando com dado de algum tipo de dado que possa ser um pouco mais sensível, como de pessoa física, ele acabou se deparando com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o fato de ter um esquema, um gestor de esquema ali para ti, ajuda muito na governança, porque a gente tem todos os dados catalogados. Então, eu consigo ir lá e adicionar todos os atributos que talvez o time de governança precise, como, por exemplo, uma flag dizendo que esse dado é um pouco mais sensível e outras coisas desse tipo. Então, ajuda muito na governança e entendimento dos dados, né? Porque eu tenho um local que eu tenho todos os dados que tem na empresa. Ele facilita também a criação de processamento de stream batch, ou seja, agora eu tenho o Kafka e o Data Lake para criar serviço. Então, digamos que um time lá da Newey resolveu criar um modelo que escora em tempo real. Então, eles vão ficar escutando uma mensagem lá dos dados de empresa, que vem da Receita Federal, e toda mensagem que ele vinha ali que mudar uma situação da empresa, sei lá, a empresa baixou, ou uma empresa foi criada, ele roda o modelo dele. Então, ele cria um pipeline escutando o Kafka. E isso facilita muito para ele, porque ele acaba com aquele negócio de, pô, como me cria uma API aí para pegar o teu dado, acaba com isso, sabe? Consegue utilizar o barramento para isso. E também ferramentas de batch, como, por exemplo, da habilidade de todo mundo criar processamento em batch dentro usando Spark, por exemplo, e apontar para um bucket. Então, vou lá e crio vou dar um exemplo de novo do pessoal de Analytics. Criar um modelo que vai explorar toda uma base de empresa lá para fazer algum modelo de, sei lá, qualquer modelo. Não convém no caso. Qualquer modelo rodar, ou qualquer processamento em batch, sei lá, eu quero agrupar algum dado. E um outro ponto que acabou nos gerando é que essa engine, ela acabou ficando, a gente construiu ela de uma forma que ela ficou meio genérica. Então, a gente conseguiu fazer com que ela funciona como um processo de ETL mesmo. Tem uma carga, uma transformação e um envio para algum lugar. Então, basicamente o que a gente faz? A gente criou essa mesma ferramenta onde a leitura dela é o Kafka, mas a saída dela é o BigQuery, é o Elasticsearch, um Postgres. Então, essa mesma estrutura tu consegue modelar ela para usar para outras coisas. E acabou dando uma ajuda gigante, porque a gente, dentro desse serviço, a gente criou vários conectores. Show de bola. Acho que esse é o último slide. E o mais importante, né? A gente está sempre contratando lá na Newey, tem bastante vaga agora. Esse ano vai ser um ano bem massa para a gente lá, então a gente tem bastante desafio. Se alguém tiver afim, esse é o site. Se alguém tiver afim de trabalhar com essa arquitetura, tem bastante vaga lá. Show de bola, pessoal. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido legal para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, eu me boto à disposição aqui, tá? Massa. Cara, obrigado pela palestra ali. Fiquei empolgado aqui, cara. Estava conversando com um colega aqui, fiquei empolgado. Cara, tem algumas perguntas aqui. Eu vou pegar as mais votadas. O Leonardo Rifelli. Abração, Leonardo. Obrigado por ter vindo aí, cara. Ele perguntou se nessa arquitetura o MongoDB deu conta da escala ou se vocês precisaram usar réplica 7 ou sharding. Tá, a gente já tinha réplica 7, tá? Mas eu acredito que, a não ser que tu tenha uma quantidade assim, absurda de esquemas, vai dar conta, porque o ideal também, a gente até ali dentro da Newey, a gente criou uma lib que ela já cria um cache de memória ali, para que, tipo, se tu já lembra que eu falei que os esquemas eles são imutáveis? Então, se tu um dia pegou o esquema 1, tu não precisa ir lá buscar de novo, porque ele sempre vai ser o esquema 1 daquela forma. Então, não precisa ficar batendo na API do Mongo para isso, sabe? Então, acaba sendo bem simples.
pouco custoso para o Mongo, tá? E como a gente só vai por ID do Mongo, o Mongo é meio fake essa ideia de que tu consegue fazer muita pesquisa ali com ele, porque ele normalmente sofre muito de tanto com memória como CPU, se tu fizer uma pesquisa muito complexa. Então, a gente acaba trabalhando nele ali como um key value. Então, tipo, ele tem uma key que é o identificador e tem um value que é o JSON em si. Respondido? Tem mais uma pergunta? Tá, ele falou aqui, acho que sim, aqui pelo chat. Tem mais uma pergunta do Leonardo, mas está impactado com outra, então vou dar uma chance para outra pessoa. O Diogo Giassi perguntou qual o volume de dados, quantidade de tópicos, quantidade de esquemas que existem nessa arquitetura atualmente. Para o Diogo não vou falar porque ele trabalha na NEL, então ele deveria saber essa informação, não vou contar para ele. Hoje a gente, eu acho que a gente está brincando, tá, Diogo? Hoje a gente tem, cara, eu não me lembro isso de cabeça, mas eu acho que a gente tem uns 700, 800 tópicos, eu acho, eu não tenho certeza. Não é algo que eu acabo olhando muito, mas, por exemplo, o nosso Mongo, assim, que é algo que eu até olhei recente, a gente está com 10 tera de dados, então provavelmente no Kafka a gente já tem muito mais que isso, porque cada etapa do nosso pipeline acaba mandando o Kafka. Então, eu não tenho esse número assim de cabeça, porque não é um negócio que eu costumo olhar muito, mas é grande, tá? Fazer só mais uma pergunta para te respeitar o tempo. O Ricardo Longa perguntou, vocês usam algum Kafka as a Service ou vocês mantêm o cluster por conta própria? Show. A gente mantém o cluster por conta própria. A gente chegou a entrar em contato com a Confluent, só que é bem caro. E a gente é meio panduro, vale a pena cuidar do cluster. Mas é bem legal o serviço que eles prestam. Assim, eu fiquei bem a fim de utilizar. No entanto, é o dobro do valor, tá ligado? Sendo bem claro assim no valor que a gente paga, então acabou sendo um pouco ruim para a gente. Como a gente meio que já se acostumou em deployar, em manter alguns serviços como o Elasticsearch, que a gente tinha uns pesados lá, um cluster gigantesco de Elasticsearch, a gente acabou optando por cuidar a gente mesmo. Mas é um negócio que eu não sei se eu recomendaria para todo mundo, não. Dá um trabalho gigante, tá? Então, tipo, a gente optou porque o custo estava, tipo, tava puxando muito, tá? Mas se o custo for break-even, aí eu acho que não vale a pena utilizar como serviço, não. Acho que eu pagaria lá para os caras mesmo, que é melhor. Outra pergunta do Leonardo, esse serviço do consumer que está feito em Go, ele está rodando full no Kubernetes? É uma single instance ou qual outra forma que ele roda? Não, todos os serviços a gente roda dentro do Kubernetes. E eles rodam em diversas réplicas e o que eu ia falar mais que eu acabei de esquecer? Não, acho que era isso. Mas é tudo Kubernetes, tá? Nossa, a última pergunta do Longa também. Para uma startup que está começando, existe alguma alternativa barata em relação ao Kafka? Você sugeriria usar o PubSub ou alguma outra solução? Cara, eu acho que eu iria de PubSub, porque tem um recurso que o Kafka tem que o PubSub não tem, mas eu acho que não conta muito no caso de uma startup, porque a não ser que tu precise daquilo, mas é que a gente, para alguns tópicos, a gente utiliza um log compact, é uma flag dentro do tópico do Kafka, que lembra que na hora que eu passei a mensagem ali, eu passei um ID dela, um key. O tópico, quando tu seta ele para log compact, ele garante que o último estado que tu enviou daquela aqui está naquele tópico. Então, se por um acaso ele receber 5 mensagens, uma coisa que eu não acabei não falando no slide, mas o Kafka, tu define um tempo de expirar do tópico. Então, tu diz assim, ó, quero criar esse tópico e ele vai ter uma retenção de 14 dias. Então, dentro de 14 dias, todas as mensagens que tu mandar, ele vai aguentar. Mas se passar no 15º dia, as primeiras lá vão sair fora. Quando tu seta para log compact, a última mensagem daquele ID, o último estado que ele recebeu daquele ID, mesmo que já tenha passado os 14 dias, ele vai persistir. Ele vai manter lá para ti. Então, para um caso que a gente tem ali, que a gente quer reindexar, às vezes, o dado, a gente opta por usar o log compact.
mas a gente sai penalizado pelo uso de disco daí, tá? Show? Mas, acho que não temos mais perguntas, acho que nós... Show de bola. Foi mal aí, Obrigadão, pessoal, do Zoom só. Que isso acontece, cara? Opa, surgiu uma pergunta anônima ali. Quer fazer, Elton? Eu não li, na verdade. Legal. Vou fazer. Manda ver. No Data Lake, cada arquivo dos buckets possui um conjunto de eventos ou um arquivo por evento? Acho que você comentou, né, que vocês agrupam os eventos. E ele fala sobre se o custo de escrita, desculpa, o custo de escrita em stream sobe muito. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A primeira parte é a gente lê, a gente agrupa em memória, forma um arquivo e aí, por exemplo, os eventos daquela hora, a gente consolida em um arquivo só. Então, fica lá. A outra pergunta, no final, eu não entendi. Se o custo de escrita em stream sobe muito, em vez de fazer... Escrita no GCS? Data Lake, eu acredito. No Data Lake? Não, porque a gente só itera uma vez, né? Eu só mando salvar. Eu não vou iterar com o GCS mais do que essa vez, sabe? Eu não vou dar append no GCS, eu append em memória, para não ficar lá. Eu nem sei se, na real, tenho até dúvida se o GCS permite appendar coisas. Tenho até dúvida. Beleza. Então, qualquer coisa também que, se tiverem dúvidas, o meu e-mail eu vou mandar aqui, né? Se alguém manda no quiser chat, boa. Fica à vontade aí para trocar ideia. É bem legal. Até se alguém tiver um pipeline parecido ou alguma dúvida na sua empresa, se quiser trocar uma ideia com a gente, só mandar um e-mail aí, tá? Valeu, Matheus. Obrigadão, hein, cara. Valeu. Tamo junto. Vamos para a próxima, então, Elton? Eu vou fazer uma pausa na gravação. Soltei, tá gravando. Toca a ficha, Elton. Beleza. Todo mundo vê minha tela, né? Sim. Então vamos lá. Deixa eu só dar start no meu timer aqui para não estourar o tempo. Show. Então tá, galera. Meu nome é Elton. Eu vou falar sobre microserviços usando o GoKit. Então, essa palestra, esses slides vão estar no meu site, o eltonmineto.dev. Então, tem algumas outras coisas lá também. E eu vou fazer um post sobre essa palestra daqui a uns dias. Então, quem quiser depois revisar lá o código e tal. Então, tá. Por que GoKit? Então, vamos lá. Segundo o site oficial, ele comenta que Go é uma linguagem de propósito geral, mas para fazer, que a gente consegue fazer qualquer coisa basicamente com Go, né? Mas para fazer microserviços, tem uma série de estruturas que estão ao redor do microserviço que são importantes e que se a gente precisar fazer isso só com as bibliotecas padrões do Go, dá muito trabalho. Tem um livro que é Microservice Patterns, e são vários padrões de projeto para microserviços. E um desses padrões de projeto, ele chama de Microservice Chassis. Então, é o chassi que está ao redor do teu microserviço. E lá nesse site, depois esse livro, ele dá como exemplo de uma ferramenta para escrever um chassi legal, o próprio GoKit. Então, ele já traz várias coisas como segurança, monitoramento, gestão de logs, tudo que você precisa, circuit breaker. Então, várias coisas que você precisa no dia a dia de um microserviço, ele já vem embutido, tá? Então, isso ajuda bastante você começar a construir seu microserviço já com isso organizado ao redor dele. E outra coisa que é bem legal do GoKit é que ele fornece para ti uma arquitetura para você trabalhar, e essa arquitetura é bem interessante. Então, essa arquitetura do GoKit são 3 camadinhas, que eu vou explicar agora o que cada uma delas faz. Então, a primeira camada é a camada de serviço. Então, para quem já viu Clean Architecture ou outras arquiteturas em camadas, vai perceber que tem algumas coisas parecidas. Então, a camada de serviço é onde a tua regra de negócio vai estar escrita. Tá? Então, em GoKit, os serviços a gente implementa na forma de interfaces. Então, a gente define interfaces e implementa essa interface com a regra de negócio. É importante esse conceito de interface porque a gente consegue usar isso para fazer mock, para fazer middleware, eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então,
a regra de negócio, ela não conhece nada do que está acima. Então, a regra de negócio é simplesmente código em Go, mexendo com o banco de dados, fazendo cálculo, fazendo o que a tua regra de negócio vai fazer. Então, ela não sabe nada de HTTP, de gRPC, de qualquer outra coisa. Então, o foco da camada de serviços é simplesmente regra de negócio. A outra camada é a camada de endpoint. Então, fazendo uma analogia, um endpoint seria mais ou menos como uma action ou um render de um controller, para quem vem de um Ruby on Rails ou Phoenix ou algum outro Laravel. Então, o endpoint serve mais ou menos como uma action. Então, imagine que você tem no teu serviço 5 funções. Dessas 5 funções, você quer expor 2. Então, você vai escrever 2 endpoints. Endpoint para cada função dessa que vai ser exportada, certo? Então, a ideia é que seja uma ponta de entrada para o teu microserviço. De novo, a camada de endpoint, ela não sabe nada sobre a camada acima. Então, ela não sabe sobre HTTP, sobre gRPC, etc. Então, você tem simplesmente uma forma de você acessar, uma porta de entrada para o teu serviço, certo? Então, outra coisa legal é que um único endpoint, você pode usar ele para vários transportes. O que é a camada de transporte? É onde está toda a regra, toda a parte de transporte mesmo, a parte real, por exemplo, a parte concreta. HTTP, gRPC, AMPQ, NATS. Esse aqui só para citar os que vêm de fábrica, mas tem mais alguns. Você pode implementar os teus, né? Então, isso que é legal. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse endpoint, ele está exposto para o mundo externo na forma de NATS e HTTP. Esse endpoint aqui está exposto em AMPQ e HTTP. Esse endpoint, o mesmo endpoint, eu posso acessar ele via gRPC e ele pode ser acessado via fila, ele pode ser um subscriber para um evento de uma fila, etc. Certo? Ele suporta Kafka também, então tem outras camadas de transporte aqui, certo? Então, no mundo que a gente tem onde o mesmo microserviço, a mesma regra de negócio, ela pode ser acessada tanto internamente entre outros serviços, usando o gRPC, por exemplo, e também você quer que ele seja acessável via web, via HTTP, via JSON, então é útil ter essa separação. Beleza? Acabou a apresentação, vamos para o código. Então, falar é fácil, né? Vamos ver funcionando. Então, desculpe o choque de troca de cor aqui, eu tenho que fazer essa imagem no fundo preto. Então, desenhei esse esquema aqui, são esses 3 microserviços que eu vou mostrar para vocês funcionando. Então, eu tenho aqui um microserviço de autenticação, um microserviço de voto, seria para você dar feedback e voto para essa apresentação, por exemplo. Imagine um aplicativo que você vai via front-end, aqui via celular ou via web, você vai dar uma nota para a palestra do Elton e dar um feedback para ela, para essa palestra. Então, o front-end ele vai se comunicar com o microserviço de autenticação, passando login e senha, e-mail e senha, vai receber um token. E aí, quando o front-end for se comunicar com o voto ou com o feedback, ele vai mandar o token que ele recebeu e os dados do voto, o nome a nota que ele deu, o ID da palestra, mesma coisa com o feedback. O microserviço de voto, ele vai pegar esse token e vai se comunicar com o serviço de autenticação e dizer, serviço de autenticação, eu tenho esse token, me retorne um e-mail aí para eu gravar esse e-mail aqui no meu banco. Então, esse cara vai se comunicar aqui. Então, eu tenho essa comunicação toda aqui. Nesse exemplo que eu vou mostrar, eu fiz toda essa transmissão, essa conversa aqui sobre HTTP, mas eu poderia, por exemplo, você vê que é bem simples, fazer com que essa comunicação aqui fosse gRPC e essa aqui fosse HTTP, certo? Porque eu vou usar a mesma regra de negócio, então eu vou explicar o que eu poderia trocar ali. Então, vamos lá, vamos mostrar ele funcionando. Tá dando para ver a minha tela aqui? Tá bom esse tamanho? Tá tranquilo. Dá para ver certinho aqui a estrutura? Tá. Então, aqui eu tenho um repositório que ele tem aqui 3 microserviços. O serviço de autenticação, de feedbacks e o de votos. E aqui eu tenho uma pasta PKG que é um código que eu vou compartilhar com os 3. Isso é legal de Go, né? Então, eu tenho
uma biblioteca compartilhada entre os 3 microserviços, e a hora que eu for compilar, cada um desses microserviços vai virar um binário separado, só que eu reaproveitei código entre eles, né? Então, vamos lá, o serviço de autenticação. Eu tenho aqui dentro o meu pacote da minha regra de negócio aqui, meu user. Aqui a gente pode ver as camadas. Então, eu tenho aqui minha camada de serviço. Vamos lá, minha camada de serviço, eu criei uma interface, service, que ele tem aqui um validate user e um validate token. Aqui, o GoKit, ele sugere que você sempre use contextos, como o Matheus comentou antes. Contexto é muito bom, assim, como a gente está falando com microserviços, com comunicação de rede, com Go rotinas. Ter um contexto ajuda para poder dar time out ou parar todas elas ao mesmo tempo. Então, o GoKit sugere que os teus serviços sempre aceitem um contexto como parte da tua regra de negócio. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. Então, esse é minha interface. E aqui eu tenho eu implementei a interface. Então, meu validate user, o código de segurança mais inseguro que vocês vão ver no mundo, né? É só para dar um exemplo. E meu validate token. O validate token recebe aqui um token e retorna um e-mail. Um JWT token, então eu estou usando um pacotinho de segurança aqui que eu criei, e ele abre o token e pega o e-mail. Certo? Essa é a minha camada de serviço. Pode ver que essa camada aqui não sabe nada de como ela vai ser chamada. Não interessa como que ela vai ser invocada, né? E aí eu posso criar minha camada, meu teste de serviço. Então, eu tenho meu teste que, se eu passar esse e-mail, eu espero que retorne um erro. Se eu passar esse e-mail e essa senha, eu espero que retorne, não tenha erro. Então, para eu escrever teste nessa camada fica fácil. A outra camada que eu falei ali é a camada de endpoint. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, eu tenho 2 funções, eu quero expor as minhas 2 funções para o mundo externo. Então, eu vou criar 2 endpoints. Um endpoint para o validate user e um endpoint para o validate token, certo? Esse exemplo tem, os 2 serviços exportam as 2 funções, mas não necessariamente. Eu poderia ter um serviço, meu serviço pode ter 10 funções, e eu vou exportar 1 ou 2 delas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho uma função chamada make validate user endpoint. Ele recebe um serviço e vai retornar um endpoint, que é uma interface do próprio GoKit. E aqui eu tenho que definir aqui quais são as structs, o que eu espero de entrada para essa função, o que eu espero de saída dessa função, certo? Então aqui, olha só, o meu endpoint, eu vou receber um serviço, vou receber um contexto sempre, vou receber uma request qualquer, ele converte essa request para o esperado aqui e chama a função do meu serviço. Então, é por isso que a analogia faz sentido. Ele é como se fosse um controller, uma action de um controller. Né? Ele recebe uma request, executa um serviço e retorna uma resposta. Então, ele vai responder uma user response, que é um token ou um erro, certo? Mesma coisa com o validate token. O validate token, tem a função endpoint, make endpoint aqui, que vai receber um serviço. Ele recebe uma request genérica aqui e transforma essa request genérica no valor esperado, na struct que eu espero, executa a função do serviço e retorna o resultado. Então, de novo, eu não sei nada sobre as outras camadas, esse endpoint aqui ele é genérico, ele pode ser agora acessado via HTTP, gRPC, etc. E aqui eu tenho minha camada de teste. Minha camada de teste se eu passar uma struct desse formato, eu vou executar aqui essa função, eu vou executar esse endpoint, eu espero que não tenha erro. Se eu chamar com essa endpoint aqui, eu espero que tenha esse erro. Então, olha só que é bem claro que eu estou testando o endpoint. Testando que se eu receber uma struct, eu espero que retorne essa struct. Então, totalmente Go aqui, totalmente simples de se fazer. Beleza até aqui? Vamos para outra camada agora, que é a camada de transporte. Então, aqui eu criei um transporte HTTP. Então, eu poderia ter transporte HTTP, gRPC, Trill,
AMPQ, etc. Então, o próprio GoKit já traz essa estrutura para fazer isso. Então, eu estou dizendo aqui que é um HTTP transporte. Eu estou usando aqui o Gorilla Mux para fazer as rotas, mas eu poderia usar qualquer GIN, o Echo. Então, nessa camada aqui, não é você que se vira. Você pode usar só o HTTP, a biblioteca padrão. Eu usei o Gorilla Mux porque é o que eu tenho mais familiaridade, mas poderia ser qualquer sistema de rota que você quiser aqui, porque isso é diferente. Então, aqui, olha só, eu estou dizendo que estou criando um servidor HTTP que recebe alguma coisa que implemente a interface de serviços e um logger. Esse logger eu estou usando aqui para mostrar, para ficar mais fácil a gente ver ele funcionar. E ele vai retornar um roteador. Eu estou definindo aqui quais são as rotas, quais são as opções. Então, aqui, essas opções são do próprio GoKit. Então, aqui eu quero dizer, qualquer erro que acontecer, jogue para esse cara aqui. Qualquer erro que acontecer, eu quero que você execute essa função aqui para gerar um erro mais bonitinho para mim. Quero que você coloque ali o tipo do erro, o status code. Então, isso aqui tudo faz parte do GoKit. São as funcionalidades que o GoKit me ajuda para fazer log de erro automático, para fazer todos os erros que vierem, ele vai cair nessa função. Então, olha só, no meu endpoint, eu posso retornar aqui um erro. Ó. Se deu erro, ele vai retornar um erro. Minha camada de transporte, o próprio GoKit vai pegar, aconteceu um erro, ele chama essa função aqui, codifica, deixa bonitinho. Então, você não precisa ficar if, erro, já está definido aqui. Então, aqui eu criei um handler. Então, estou criando, eu quero executar esse handler, esse endpoint. Eu quero dizer aqui qual que é a minha função que vai decodificar e encodificar a resposta. O que significa isso? Eu estou fazendo o HTTP. Então, meu navegador, meu cliente, está mandando JSON via body do HTML. Eu preciso transformar isso numa struct de Go. Então, eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, que está aqui. Ó. O que ele faz? Ele recebe o body, transforma isso numa request e retorna a request. Beleza. E o meu endpoint retorna uma struct. Como é que eu vou transformar esse struct em JSON? Então, eu tenho aqui, ó, transforma isso em JSON. Então, está tudo... Você, basicamente, na camada de transporte, você só configura. Você vai dizer, ó, essa é a minha configuração do handler, esse é meu outro handler, e quando vier essa URL, você chama esse handler. Então, fica muito fácil você testar e escrever isso aqui. Então, a camada de transporte é nada mais do que configuração. Tá? Porque tua regra de negócio está toda abaixo disso. Certo? Então, se eu precisar mudar a minha camada de transporte por qualquer outra coisa, acabou. Eu só preciso configurar de novo. A gente fez uma prova de conceito disso na Thrive agora. Tem endpoints que eu vou chamar HTTP e tem endpoints que vai ser subscribe, vai ouvir um evento que caiu lá no RabbitMQ. Eu simplesmente, minha camada de transporte, meu transporte RabbitMQ ali, é só configuração. Essa fila, esse tópico executa esse endpoint. É só isso. Tá? E aqui a minha camada de testes eu posso fazer, se vier esse URL com essas funções aqui, eu espero OK. Então, eu posso fazer mock dos serviços. Aqui eu estou usando o serviço real, né? Mas eu poderia fazer um mock dele aqui e testar. E aí o meu main, ele é super simples. Ó. Meu main, ele instancia um logger, instancia um serviço. Olha só, aqui que começa a fazer diferença a magia das interfaces em Go, né? Então, a minha função de meu HTTP Server, ele espera qualquer coisa que implementa serviço, que implementa a interface de service. O que eu fiz aqui? Eu criei uma struct chamada Login Middleware, que ela vai implementar as duas funções do serviço, certo? Só que antes de chamar o método real, eu vou gerar um log na tela. Vou gerar um log aqui, que foi chamado. Então, essa é a forma mais fácil de se fazer. Eu posso fazer aqui, por exemplo, usar em vez de fazer um log em middleware, eu posso criar um metric middleware,
que antes de mandar para executar a função, ele chama o Prometheus, ou depois ele chama Prometheus, ou sysjag, né, que a gente viu antes. Isso. StatsD, posso fazer, tem várias, o StatsD ele suporta para o Prometheus, para a Amazon, então eu posso fazer encapsular as coisas aqui, porque na verdade o meu log em middleware aqui é um serviço, porque ele implementa exatamente as mesmas coisas. Então isso é legal aqui. E aqui eu starto o meu serviço. O que tem de diferente nos outros microserviços? Vou pegar o de feedbacks, por exemplo. O de feedback, a camada de serviço vai gravar um feedback, uma struct do tipo feedback aqui. Camada de endpoint, eu estou expondo a minha função. Então, nada de novo aqui para a gente. O que muda é isso aqui, ó. O que muda é que o meu feedback, o meu Vault, quando ele receber o token, ele precisa chamar o outro serviço para pegar o e-mail. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Na camada de transporte, percebe que isso é uma dependência da camada de transporte. A camada de transporte tem um token e a camada interna precisa do e-mail. Então, na camada de transporte, aqui, eu estou usando o conceito de middlewares do HTTP. Então, eu criei aqui um middleware, que esse middleware ele faz o seguinte, ó, ele pega o header authorization, se não tem token, ele dá um erro, se tem o token, ele vai buscar lá do outro serviço, pega o resultado e adiciona o token, o e-mail no header. Então, se eu conseguir reaproveitar a mesma lógica vai para os dois serviços, para o Vault e para o feedback. Então, essa é uma coisa legal das camadas, é que fica claro. Na primeira versão, eu tinha até feito um erro ali de colocado alguma coisa da camada de transporte no endpoint. O Eduardo que está aqui, meu colega que está aqui assistindo, me deu o toque. Cara, isso aqui é camada de transporte. Então, essas camadas deixam fáceis de você fazer code review e entender onde estão as coisas, e fazer teste e tal. Então, essa comunicação aqui, ela só faz sentido na camada de transporte, certo? Se eu trocar isso aqui por gRPC, é a camada de gRPC que está comunicando, não é um serviço comunicando com o outro, porque as camadas abaixo são regra de negócio. Deixa eu mostrar funcionando. Então, aqui, tá beleza esse tamanho de fonte? Tá. Então, aqui eu estou no serviço de autenticação, aqui eu estou no serviço de votos e aqui no feedbacks. Então, eu vou startar aqui o de autenticação. Ele está ouvindo na porta 8081. Estou me sentindo muito hacker aqui, com 3 telas. Vou abrir aqui agora o Volt na 8083 e o meu feedbacks aqui na 8082. Beleza, agora eu vou simular aqui. Eu vou fazer uma chamada aqui para o 8081, para o Alf, passando o e-mail errado aqui. Ele vai dar um invalid user, erro esperado, e aqui o error log já pegou. Aconteceu um erro no método tal, esse foi o input e esse foi o erro. Isso aqui, esse log aqui, quem fez para mim foi o próprio GoKit. Eu só digo para ele, olha, isso aqui é o meu log de erros. Ativa para mim. Se eu colocar o e-mail certo aqui, ele vai me retornar um token. Tá, mostrou ali. Deixa eu pegar o token aqui. E agora eu vou passar esse token, eu vou ver aqui no meu voto. Então, se eu chamar o voto aqui sem passar o token, ele vai me retornar o erro. Vai retornar um erro de 401, não autorizado, etc. Então, eu vou passar um token aqui. Aqui que dá para ver aqui. Eu chamei o voto, então aqui fez o store, e esse cara aqui chamou aqui deu erro de invalid token antes, e aqui, validate token. Ele validou o token aqui e deu OK. Isso aqui é o erro de antes, né? Ele não está fazendo aqui.
Então, ó, beleza, ele validou o token aqui. Mesma coisa se eu fizer aqui no feedback. Se eu passar sem o token, ele vai gerar um inválido aqui. Então, eles estão se comunicando. E se eu passar aqui... Olha, eu consigo ver aqui que... Beleza. Aqui, ó, ele passou... É que não estou mostrando o dado aqui. Mas ele está passando, ele está fazendo a comunicação entre eles, eu consigo ver os logs. Então, bem fácil eu conseguir fazer essa comunicação entre eles. O que eu achei mais legal no GoKit é exatamente essa divisão de camadas. Então, fica muito mais fácil para fazer testes. Eu foquei os testes mais no Alpha aqui para deixar mais didático. Mas aqui eu separei cada camada aqui, está bem dividida, então os testes ficam mais separados, mais fáceis de serem feitos. E essa possibilidade de eu reaproveitar da regra de negócio mudando só a camada mais externa, dá uma flexibilidade bem interessante. Aqui nesse repositório, a gente tem aqui um makefile, depois que quiser testar, e faz o build de cada um, gera container para cada um. Só um porém, eu descobri que o VS Code tem um problema que quando você tem múltiplos módulos dentro do mesmo projeto, ele não se entende. Pode ver que está dando erro aqui. Está no roadmap deles para fazer para frente, mas no Golang funciona. Então, pode ver que cada microserviço desses tem um GoMod. E aí ele se perde aqui e fica tentando procurar, por isso que não está... Ele fica... Não consegue ler algumas coisas aqui. Deixa eu ver aquele tempo. Está acabando o meu tempo. Então, esse repositório está no meu GitHub. Então, Talk Microservices GoKit. Quem quiser depois dar uma olhada lá. Aqui tem algumas referências do próprio site do GoKit. Tem uma introdução aqui ao GoKit. E tem aquele Microservices Patterns. Desculpa, aquele pattern, o chassi. Quem quiser dar uma olhada, lá ele cita outros exemplos. Além do GoKit, ele cita um exemplo de uma ferramenta, de uma biblioteca feita pela New York Times, se não me engano. Então, a gente está usando o GoKit porque era o mais, tinha mais recomendações ali e tal, e a arquitetura foi bem legal. Como eu falei, esse é meu site, quem quiser dar uma olhada depois. A gente está com vaga aberta na Tribe também. Então, tem vaga de SRE, de pessoa instrutora, de dev. Então, dá uma olhadinha lá depois. E esse é meu Twitter, para quem quiser seguir. Fica à vontade de perguntar. E eu esqueci de botar meu e-mail, mas eu coloco aqui no chat também. Isso aí, galera. Não sei se temos perguntas. Temos sim. Vamos lá. A primeira foi um anônimo. Ele colocou o seguinte: o GoKit suporta API Gateway? Não sei se ele estava se referindo. Eu não sei que sentido, mas se dá para construir um API Gateway com ele, porque o API Gateway, o serviço do GoKit pode ficar atrás do GoKit, né? Então, aliás, os serviços podem ficar atrás do API Gateway. Então, você poderia usar ele para criar um API Gateway. Não sei se faria tanto sentido, mas ele fica atrás do API Gateway, sim. Outras coisas que eu não comentei aqui que ele faz, monitoramento, ele suporta Istio, Consul, então você pode registrar os seus serviços nessas ferramentas, ler dessas ferramentas também. Ele tem exemplos na documentação, o Charles perguntou aqui sobre monitoramento. Então, assim como eu fiz ali um middleware de log, na documentação oficial tem um exemplo no tutorial que ele faz um middleware de log chamando o middleware de monitoramento que chama o serviço. Então, você pode encapsular um serviço dentro do outro, ou você pode fazer como eu fiz ali de log, você pode passar o log para o serviço e fazer o log como você quiser. Então, ele tem suporte a isso. A gente fez um teste, por exemplo, ele tem suporte a syslog, você pode fazer todos os serviços salvarem log no mesmo lugar, que ajuda pra caramba. Então, todas essas coisas que estão ao redor do microserviço, ele já traz e te foca, escreva só o que é teu aqui, o resto já está, só precisa configurar e usar ele. Beleza.
Uma outra pergunta foi minha. Eu perguntei o seguinte: qual foi a motivação principal para buscar e adotar o GoKit? Legal, acho que o principal foi, a gente começou, a gente está analisando na Tribe usar microserviços, então a gente fez uma leitura em conjunto ali do livro Microservice Patterns, e lá tem vários padrões que ele fala sobre API Gateway, sobre Saga, tipo, todos os problemas principais de microserviço e alguns padrões para resolver esses problemas. E um dos tópicos é exatamente isso, como é que você faz para orquestrar isso tudo, como você faz para manter, para gerenciar, para criar. E aí o autor cita como um dos exemplos de boa implementação desse padrão o próprio GoKit. Então, tem outro concorrente dele, tem outro exemplo, não sei se é bem concorrente, mas alguém perguntou aqui, ele fala o Gizmo, o Micro e o GoKit. Tá? Então, são os três que esse autor cita, a gente deu uma olhada nos três, e o GoKit, eu até fiz uma pesquisa no Twitter, o GoKit tinha mais usuários, mais gente já com experiência, mais gente usando, tinha mais estrelas e está mais movimentado, então a gente acabou escolhendo, a gente fechou nesses três, porque o autor convenceu a gente, e desses três o GoKit era o que estava mais ativo e resolveu melhor. Assim. Boa. Quais outras alternativas existem além do GoKit? Então, nesse site que está ali na palestra, tem esses outros dois, que é o Micro e o Gizmo. O Micro é um projeto open source também, os três são, né? E o Gizmo foi criado pelo New York Times, eles usam lá dentro. Então, essas são as três principais, assim, que a gente conhece. Boa. Os binários ficam muito grandes quando você começa a adicionar os conectores ou um setup básico mantém o binário enxuto? Cara, não cheguei a fazer essa comparação, talvez no site tenha isso, mas eu acho que quanto mais camadas você vai colocando ali, quanto mais camada de transporter, a tendência é que ele comece a ficar mais pesado, sim. Então, se começa a colocar mais Gin, mais Fiber, mais Gorilla Mux, então quanto mais você vai, a tendência é isso aí como qualquer aplicativo em Go, né? Então, eles por si só já não é muito, não parece ser muito grande assim, mas colocando, deixa eu ver quanto deu o binário desse cara, que só de curiosidade. Isso já responde a outra pergunta, que seria se é possível utilizar outras libs com GoKit na camada de transporte, como o Fiber. Então, sim é possível. Olhei aqui, deu 7 mega cada binário desses aqui com as bibliotecas do GoKit e mais o Gorilla Mux. Sim, na camada de transporte você consegue trocar com o que você quiser. Né? Você precisa só um roteador para facilitar a chamada das coisas. Então, sim, ali nessa camada, ele até não fala dos exemplos, ele tem, no site tem bastante exemplos usando a biblioteca padrão e alguns exemplos usando o Gorilla Mux. Então, aí é tua opção mesmo. E a última, então, para a gente fechar, perguntaram o nome do livro sobre microservice e se ele aborda Golang diretamente. Não, ele é um livro bem legal, cara. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se ele já está em português, tá? Ele é bem agnóstico. Ele fala sobre padrões de projeto, padrões de problemas para microserviços. Então, ele fala, você vai ter... Qual problema você vai ter com microserviços? Você tem vários microserviços se comunicando e um deles falha. Como é que você vai resolver isso? Então tem o padrão Saga para você fazer isso. Tem o padrão Supervisor que implementa... É tipo um design patterns de código para microserviços. Então, ele é nos códigos, isso aí, Leonardo. Nos exemplos ele traz em Java. Até quando eu li, eu pulava os exemplos de Java, porque não tem estômago, mas ia só para o texto, mas vale bastante a pena o livro. Assim. Cara, brigadão pela Total, que por estar sempre ajudando a gente, pela disponibilidade. Tá? Muito obrigado aí, em nome da comunidade Matheus Vil e Elton Mineto. Vamos para o sorteio, então? Rapidinho, eu vou parar a gravação aqui para o vídeo não ficar muito longo.